Mais uma vez, agora nesse exercício, a aplicação daquela tabela. Considere os seguintes algoritmos e suas complexidades na notação Big O. Algoritmo A, O de log de n. Algoritmo B, O de n ao quadrado. Algoritmo C, O de n log n. Considerando-se o pior caso de execução desses algoritmos, é correto afirmar que o algoritmo ele quer saber quem é o mais eficiente, quem é o menos eficiente e assim por diante. Tá? Bom, quem é o mais eficiente? É o algoritmo A, que tem complexidade log de n. Depois vem qual? Vem o C, que tem complexidade n log n. E por fim vem o B, que tem complexidade n ao quadrado. Então, A é o menos eficiente? Não, ele é o mais eficiente. C é o menos eficiente? Não, ele está no meio. A não é mais eficiente nem menos eficiente? Não, ele é o mais eficiente. B é o menos eficiente? Sim. C é o mais eficiente? Não. O que eu fiz? Consultei aquela tabela só. Fácil, fácil. Esse tipo de questão de complexidade muita gente nem viu isso na faculdade, ou se viu, não entendeu, não entende direito. Então, os bons vão saber. Mas só que quem está do meio para trás vai chutar. E é muito fácil. É questão para você resolver em 10 segundos, né? Não perder tempo. Mas quem não sabe, assim... Quem não sabe vai passar para o próximo, vai chutar. Mas é fácil, né? Não tem problema nenhum essa questão. Vamos para o próximo. Mais um. No desenvolvimento de um sistema de análise financeira, um programador utilizou um algoritmo cuja complexidade de tempo, no pior caso, é O de n. Outro programador aponta um algoritmo de melhor complexidade igual a, que eu vou fazer, consultar a tabela. Ele quer um algoritmo que seja mais eficiente que n. Qual desses aqui tem complexidade menor do que n? Log de n. Vamos ordenar, então. Primeiro vem log de n, depois vem o próprio n, depois vem qual? N log n, depois n ao quadrado. Olha, esses dois algoritmos aqui, eles são considerados algoritmos de complexidade exponencial. Mas comparando o exponencial de verdade, fatorial, o fatorial ele é mais explosivo, tá? Então esse daqui, depois vem 2 elevado a n, depois fatorial. Tá. Fatorial é maior do que qualquer 2, 3, Isso. 4. Isso, qualquer um. Qualquer base. Isso. Isso. É mais explosivo. Bem fácil também. Olha, é fácil que a gente tenha aquela tabela, mas se você for ver estatística de pessoas que acertam esse tipo de questão, é pequena. É claro assim, você está numa prova Petrobras, quem está concorrendo sabe isso com certeza. Quem está concorrendo. Agora, se você numa prova da Petrobras você erra isso, meu filho, você está lá no final da lista. Tá? Que é muito, assim, considerado questão fácil para o nível de pessoas que faz essa prova. Agora, se você vai para uma prova que o nível é médio para baixo, se você acerta essa questão, você está na frente. Petrobras, Petrobras, BNDES, você tem a obrigação de acertar.
Obrigação. Se você errou, todo mundo acertou e você tenta o próximo ano. Assim, né? Das atuais condições em que a Petrobras, quando a Petrobras fizer outro concurso, tente, sabe-se lá quando mais, né? Porque já está na situação, fez demissão voluntária para um monte de gente, então, assim, olha, cursinho que ficava, assim, cursinho abria de tal Petrobras, abria umas 4 turmas aqui, ficava assim, ó. Agora, bom, falo nada, porque se for depender de Petrobras para ganhar dinheiro aqui, sei não. Aqui no Rio de Janeiro, Petrobras pelo menos era a menina dos olhos, né? Tem quantos anos que não tem? É uma pena. Tenho colegas que trabalham lá, eles falaram que teve gente que entrou no último concurso, entrou na demissão voluntária e foi embora. Levou um dinheirão. Provavelmente tinha gente que já tinha outros projetos, estava fazendo concurso para outros lugares, já tinha passado. Aí eu falei assim, olha, vou levar o dinheiro para casa. Levou. Vamos lá. Observe o código abaixo que busca o maior elemento de um vetor. A complexidade de tempo desse algoritmo bom, como ele quer saber só a complexidade, eu não preciso analisar se esse algoritmo faz realmente o que ele está falando. Eu tenho que identificar o loop e verificar quantas vezes esse loop é executado, de acordo com o tamanho do problema. Olha, eu tenho esse loop, esse trecho de código aqui é executado em torno de N vezes. Essa é a complexidade do algoritmo. Olha, veja que ele utiliza 2 notações, a notação O e a notação θ. A Cesgran-Rio, quando ela usa notações, ela se preocupa com a notação que ela está escrevendo. Então, se a gente for testar cada um dos itens, a gente vai chegar e aplicar o conceito da notação, a gente vai chegar à resposta correta. Mas a maior parte das bancas, elas não utilizam várias notações, não. Elas utilizam só a notação O. Então, na verdade, vocês têm que enxergar a notação O com o sentido de θ. Beleza? Eles fazem um abuso do uso da notação. Eles fazem o O, utilizam a notação O como se fosse θ. Beleza? Então é o seguinte, olha. Se tiver uma questão como essa, e nas respostas tem só O, vocês vão utilizar o O com o sentido de θ e vão pegar a complexidade que seja igual àquela que está entre parênteses aqui, para notação. Beleza? Então, olha, a gente tem aqui, vou dar um exemplo. A gente chegou à conclusão que esse algoritmo tem complexidade em n. Essa é a função característica. Se a gente for utilizar o conceito da notação O, ou seja, a notação O, qualquer função que for igual ou maior à função característica é válido como parâmetro para notação limite superior. A gente marcaria A, B, C, E, bom, essa F aqui, e F. A gente marcaria todas essas, porque todas essas afirmativas são verdadeiras. Então é o seguinte, olha, quando você tiver uma questão que você utiliza toda a mesma notação de cima até baixo, a gente vai analisar o O como se fosse θ. Ou seja, a gente vai pegar como resposta aquela função que tem exatamente a mesma função da função característica. Então, a gente vai marcar a letra A. A Cesgran-Rio, ela se preocupa quando ela coloca a notação. Então, se a gente for analisar cada uma dessas questões aqui, a gente vai ter apenas uma verdadeira. Olha aqui, olha. Letra A. Função característica é N. N é O de log de N? Bom, para isso ser verdade, log de N, que é a função dada como parâmetro para notação, tem que ser maior ou igual a N. Isso é verdade? Não.
Letra A está incorreta. Letra B. Função característica é n, eu quero saber se n é O de n. Para isso ser verdade, função dada como parâmetro para notação n tem que ser maior ou igual a n. Isso é verdade, isso é. Letra B. Letra C. N é θ de n log n. Para uma função ser θ da outra, as funções têm que ser iguais. N log n é igual a n? Não. Então isso daqui está errado. Letra D. Função é n, eu quero saber se n é O de 1. Aplicando o conceito da notação, 1 é maior ou igual a n? Não. E letra E. Função característica é n, eu quero saber se n é θ de n ao quadrado. Para a função θ ser verdadeira, n ao quadrado tem que ser igual a n, a gente sabe que não é. A dica. Bom, primeiro analisa a função. Encontra a função característica. Tem algum parâmetro para notação que seja igual, exatamente igual àquele da função característica? Tem, marca ele. Tá aqui. Se não tem, você vai aplicar o conceito da notação. Cesgran-Rio sempre vai ter apenas uma alternativa correta, sempre. As outras bancas, elas não se preocupam muito com o conceito da notação. Então, elas vão utilizar de cabo a rabo a mesma notação. Tá? Mas, no caso ali, por exemplo, teu exemplo ali, tem várias teoricamente corretas. Seria mais correto de pegar a que estava mais próxima da verdadeira função? Assim, para a banca que faz isso daqui, não vai ter a mais próxima, não. Vai ter uma igual. Tá aqui. Só se não tivesse. Ele consideraria na ordem que a gente sabe da. Se não tiver, como ele está usando apenas uma notação, ele vai anular a questão. Provavelmente ele vai anular a questão. Porque ele está utilizando o O com sentido de θ. Ele está fazendo um abuso da notação. No livro do Cormer ele fala até que existe um abuso do uso da notação O. Muitas vezes a gente fala, o algoritmo tem complexidade, algoritmo de pesquisa binária, tem complexidade O de log de n. Na verdade, seria θ de log de n, né? Mas a gente abusa da notação O. Todos os algoritmos a gente fala que é O de alguma coisa. Tudo. A gente fala que é O de alguma coisa. A gente utiliza o O com sentido de θ, né? E nas questões também são assim. Só a Cesgran-Rio que ela não faz isso. Ela mistura as notações, então ela utiliza a notação com o sentido correto dela. Olha aqui. A Cesgran-Rio que gosta de fazer isso daqui. Utilizar notações diferentes. Vou apagar aqui. Pode apagar aqui. Se a complexidade de tempo de algoritmo é da ordem de θ de n log n, é correto afirmar que esse algoritmo também é. Bom, se ele tem complexidade θ de n log n, qual a função característica dele? N log n, porque a função característica na função θ é exatamente igual ao parâmetro que é passado, né? Então, como eu sei que a função característica é n log n, eu vou analisar as conjecturas. Letra A. N log n é θ de n? Bom, para isso ser verdade, n tem que ser igual a n log n. Isso é verdade? Não. Letra A não pode ser verdadeira. Letra B. Eu quero saber se n log n é ômega de n ao quadrado. Aplicando o conceito da notação. N ao quadrado tem que ser menor ou igual a n log n. Isso é verdade? N ao quadrado menor ou igual a n log n? Não. O n log n que é menor ou igual a n ao quadrado. Isso aqui está errado. Letra C. O n log n está na esquerda da tabela, né? Função característica, n log n.
n log n é ômega de n log n? Para isso ser verdade, a função dada comparando para a função, que é n log n, tem que ser menor ou igual a n log n. Isso é verdade. Letra D. N log n é O de log de n? Vou colocar aqui para cima. Vamos aplicar o conceito da notação. Parâmetro dado para notação log de n tem que ser maior ou igual a n log n. Isso é verdade? Não. Log de n está à esquerda na tabela. Então ele cresce menos rapidamente que n log n. E letra E, função característica n log n. Eu quero saber se n log n é O de n. Vou aplicar o conceito da notação. N tem que ser maior ou igual a n log n. Verdade? Também não. O que eu fiz? Usei a tabela só. E o conceito da notação, né? Porque eu sei que se uma função é θ de n log n, a função característica dela só pode ser n log n, né? Se eu descobrir a função característica, eu posso comparar as outras afirmativas. Só o Sesgran Hill que usa outras notações, as outras bancas não usam. Beleza? Vamos para o próximo. Observe o algoritmo em Java. A complexidade de tempo, no pior caso, em que n corresponde ao número de elementos do vetor é. Bom, esse algoritmo faz alguma coisa, mas para o problema em questão não precisa saber o que ele faz. Você não precisa analisar o que o algoritmo está fazendo, se é algoritmo de pesquisa, se é algoritmo de ordenação, qual algoritmo que é. Não precisa. Você quer saber só a complexidade dele. O que você vai fazer? Contar o número de loops. Pronto, acabou. Olha, v.length, tamanho do problema, n. O pior caso quer dizer que todo lugar que tem if, ele vai entrar. Ele vai entrar em todos os ifs possíveis. Ou seja, ele vai utilizar o maior caminho possível. Bom, esse daqui é o elemento mais interno. Então, esse elemento, ele vai ser executado n vezes, n ao quadrado. Tá? Pronto. Beleza? Então eu tenho esse elemento aqui que é executado n ao quadrado vezes, e eu tenho esse elemento aqui, como eu vou entrar sempre no pior caso, esse elemento aqui vai ser executado apenas n vezes, né? Ele está só dentro do loop mais externo, tá bom? Beleza? Aqui, ó, esse daqui é o loop externo, esse daqui é o loop interno. Então, entre n ao quadrado e n, qual função que sobressai? É n ao quadrado. Então, esse algoritmo tem complexidade n ao quadrado. Pronto. Então, essa é a função característica dele. Professor, se ele não fala no pior caso, não muda? Bom, se ele não falar no pior caso, você vai admitir que é o pior caso. Tá? Porque você tem o pior caso, você tem o melhor caso. No melhor caso, por exemplo, ele não vai entrar aqui nunca. Mas ele não entra aqui, mas aqui ele executa, né? Então, nesse caso aí não vai ter muita diferença se ele falar que é pior caso ou melhor caso. Porque esse trecho, pelo menos esse trecho de código aqui, ele vai ser executado sempre. Tá? Essa comparação aqui. Pode ser que ele não entre no if, mas pelo menos a comparação ele vai realizar. O mais externo, não? Oi? O mais externo, não? Também vai ser executado. Como assim? Ah, não, ele vai...
Ele executa sempre a comparação, mas nem sempre ele vai entrar aqui. Então, se for o melhor caso ou o pior caso, não vai fazer muita diferença. Se você considerar esse trecho de código aqui. Ele sempre vai executar quadráticas vezes, tá? As comparações ele sempre vai executar. Isso. Aqui, pelo menos, ele vai executar todas as vezes. Beleza? Então, já sei qual a complexidade do algoritmo. É n ao quadrado. Ele tem várias alternativas aqui com diferentes notações. Primeiro eu vou caminhar em todas e ver se tem uma cujo parâmetro é exatamente igual àquele que eu desejo. Tem, letra C. Esses-Gran-Rio. Qualquer outra alternativa que eu for testar, não vai dar certo. Vamos ver aqui, ó. Vou apagar aqui. Oi. Só uma aplicação prática disso é justamente tentar cada vez mais nos códigos tirar essa complexidade. Seria uma ideia, no caso. Tipo, ter uma complexidade de n ao quadrado, por exemplo, diminuindo para log de n, log de n, e assim. Isso aí. Até chegar ao ponto. Isso. Esse daqui é um algoritmo de ordenação. Especificamente o algoritmo de ordenação por seleção. Esse algoritmo tem complexidade quadrática. Se você estiver ordenando um vetor muito grande, ele tem complexidade quadrática. Não escolha esse algoritmo. Por quê? Porque ele vai demorar muito tempo para ordenar o vetor. Então, existem outros algoritmos de complexidade menor. Então, você está com um vetor muito grande, esse algoritmo é de complexidade quadrática, ele presta para você? Não, vamos escolher outro. Aí tem outros refinamentos, né? Tem outro algoritmo, tem um algoritmo que otimização do algoritmo de ordenação por seleção, que é o Ripsort. Ele tem complexidade menor do que essa. Então, se você for comparar os dois, se você precisar ordenar um conjunto grande de dados, não vai ser esse algoritmo que você vai escolher. Tá? A gente utiliza a complexidade justamente para a gente conseguir comparar os algoritmos que fazem a mesma coisa para saber qual aquele que a gente vai escolher para a nossa aplicação. Eu quero ordenar. Tem esse algoritmo, tem algoritmo de ordenação pela bolha, tem algoritmo de ordenação por inserção, tem o Ripsort, tem o MeshSort, tem uma gama de algoritmos. Qual que você vai escolher? Bom, depende da complexidade e depende da característica de cada problema que você tiver também. Se você levar somente em relação à complexidade, por exemplo, esse algoritmo de ordenação, você não vai escolher. Tá? Então é isso, a gente pega o algoritmo e a gente vai fazendo refinamentos no algoritmo, a gente vai otimizando o algoritmo para tentar baixar a complexidade dele. Esse é o objetivo dos algoritmos e estruturas de dados. Sempre buscar, através das estruturas de dados e dos algoritmos, um algoritmo mais eficiente para resolver o problema. Resolver algum problema, né? Bom, vamos ver então. Como eu falei para vocês, olha, a gente sabe qual é a função característica do problema. A gente vai direto nas alternativas, ver se tem alguma cujo parâmetro é igual à função característica do problema e marca. Aqui a gente encontrou. Isso é Esses-Gran-Rio. As outras alternativas, se a gente for fazer o teste, vai falhar. Então, vou mostrar aqui para vocês. Olha a letra A. Função característica é n ao quadrado, eu quero saber se n ao quadrado é θ de n. Vou aplicar o conceito da notação. N tem que ser igual a n ao quadrado. Isso é verdade? Não. Letra B. Função característica n ao quadrado, eu quero saber se n ao quadrado é O de n log n. Vou aplicar o conceito da notação. Função dada comparando para a notação n log n. Tem que ser maior ou igual a n ao quadrado. Isso é verdade? Não. Letra C é a resposta. Então, olha, n ao quadrado é O de n ao quadrado. Aplicando o conceito da notação, n ao quadrado tem que ser maior ou igual à função característica. Isso é verdade. Letra D. Função característica é n ao quadrado. N ao quadrado é θ de n log n. Para isso ser verdade, função dada comparando para a notação que é n log n tem que ser igual a n ao quadrado. Isso é verdade? Não. E letra E. Função característica n ao quadrado. Eu quero saber se n ao quadrado é ômega.
de n ao quadrado log de n. Vamos aplicar o conceito da notação. N ao quadrado log de n tem que ser menor ou igual a n ao quadrado. Isso é verdade? Não. Esse lado da função é maior do que esse, né? Aqui eu tenho um n ao quadrado. E aqui, além de eu ter o n ao quadrado, eu estou multiplicando esse n ao quadrado log de n. Então, esse lado tem que ser maior do que esse. Oi. Já aconteceu de não ter o exatamente igual? Não, nunca vi. Caso acontecesse, aí sim eu teria que levar... Aí você vai aplicar o... Se é O, se é... Isso, aí você vai aplicar o conceito da notação. Beleza. Aí você aplica. Mas, geralmente é igual. Mais um aqui. Bom, eu tenho esse algoritmo, ele faz alguma coisa e eu quero saber qual a ordem de complexidade dele no pior caso. O que eu vou fazer é contar os loops. Bom, eu tenho esse primeiro loop aqui que varia de 1 até n, então ele é executado em torno de n vezes. Eu tenho esse loop, aqui eu tenho um loop dentro do outro, sendo que o loop interno depende do loop externo. A gente viu que quando a gente tem um loop interno, que depende do tamanho do problema, loop externo também depende do tamanho do problema, um dentro do outro, mesmo que o loop interno dependa do loop externo, a complexidade desse trecho de código é quadrática. E aqui eu tenho, por último, mais um loop que vai de 1 até n, beleza, complexidade n aqui. Esse problema, olha, é n mais n ao quadrado mais n. N ao quadrado mais 2n, soma de dois termos. Primeiro termo n ao quadrado, segundo termo 2n. Vou eliminar constantes multiplicativas, aqui fica n ao quadrado. Entre n ao quadrado e n, que cresce mais rapidamente, n ao quadrado, letra E. N ao quadrado. Eu sei para que serve esse algoritmo? Bom, eu não precisei. Não precisei saber para que serve o algoritmo. Por um acaso, esse daí é o algoritmo da bolha, tá? Ordenação pela bolha. Já, n quadrado porque é um loop dentro do outro. Isso. Não é o tamanho do problema, né? Isso, o loop dentro do outro e todos os loops dependem do tamanho do problema. Tá aqui, ó, n. Então, aqui tem n, aqui tem n ao quadrado, aqui tem n. Esse algoritmo é o quê? N ao quadrado, n mais n ao quadrado mais n. Isso daqui é n ao quadrado mais 2n. n mais n é 2n. Soma de dois termos, n ao quadrado, 2n. Vou eliminar constantes multiplicativas, n ao quadrado é n ao quadrado mesmo, 2n é n. Entre n ao quadrado e n, o que cresce mais rapidamente, n ao quadrado. Aqui. Você só somou que eles estão no mesmo nível, né? Isso. Se tiver essa lembrança, Isso, multiplicável. Isso aí. Sim? Não. Para baixo não tem mais nada não aqui, ó. Vamos para o próximo, tá? Bom, tem esse algoritmo aqui e eu quero saber qual a complexidade dele. Eu tenho 3 loops. Todos os loops dependem do tamanho da entrada do problema, então a função característica dele é n ao cubo. Aqui, olha, ele utilizou a mesma notação para todas as alternativas. A gente vai utilizar o O com sentido de θ, então letra C. Beleza?
Algoritmo de complexidade pura, a gente não precisa saber o que o algoritmo faz. Se você perder tempo para tentar entender o algoritmo, você vai perder tempo desnecessariamente, porque não é isso que ele está pedindo. Oi. Tem alguma questão que ele pergunta para saber se é boolean sort, quicksort? Tem. Mas ele não é a questão específica de complexidade. Se ele pergunta só qual é a complexidade, você não precisa entender o que o algoritmo faz. Agora, se ele te dá o algoritmo e fala assim, que algoritmo é esse? Bom, é claro que você tem que entender das características dos algoritmos para conseguir identificar qual dos muitos que a gente estudou é aquele algoritmo. E como dar um algoritmo, fala como vai dar no final. Com o valor de X. Pode acontecer também. Mas assim, olha, quando a gente está falando de estrutura de dados, em estrutura de dados, os algoritmos eles são conhecidos. Então você bate o olho no algoritmo, você já vai saber qual algoritmo é. Os algoritmos já são estudados, já foram conhecidos, já foram estudados e são muito conhecidos. Então, bater o olho no algoritmo da bolha, bom, quando a gente for estudar o algoritmo de ordenação, a gente vai saber como identificar o algoritmo. É muito fácil você identificar. Bateu o olho no algoritmo de ordenação por seleção. Também é fácil você identificar. Os algoritmos notáveis que já foram estudados são muito fáceis de você saber que algoritmo é esse, o que ele faz. Tá? Agora tem aqueles algoritmos lá que eles inventam na hora, que você tem que seguir o algoritmo para saber o que o algoritmo faz. Bom, acontece. Mas geralmente, isso daí vocês vão aprender na disciplina de algoritmos. Aqui a gente está estudando os algoritmos notáveis e as estruturas de dados. Tá? Agora, quando vocês estiverem lá, eu acho que vocês já estudaram, né? Algoritmo normal. Aqui não. Ah, não? Que o algoritmo e estrutura de dados, a gente foca nos algoritmos notáveis. Não sei se tem, que depois é Java. Então, em Java você começa a trabalhar com os algoritmos normais, a desenvolver os algoritmos, a seguir os fors. Você vai começar... Bom, é isso. Mas você precisa ter essa noção aqui, né? Por isso que eu acho que algoritmos normais, Java, deveria ser dado antes disso aqui. Mas, bom...